Olá pessoal, boa noite. Hoje eu tô passando aqui para falar para vocês sobre a ansiedade, um pouquinho sobre a ansiedade. Como eu prometi hoje durante o dia para colocar aqui no grupo para vocês, então assim tá um pouquinho improvisado, porque eu parei de trabalhar agora, acabei de fazer minhas progressivas, né? Porque para quem me conhece, já me conhece, sabe que eu também sou cabeleireira, professora de cabeleireiro, né? Então hoje eu ainda tava fazendo essas progressivas, esse mês ainda a progressiva dessa promoção. E em breve, o ano que vem, eu vou parar com essa parte minha e já vou montar o meu consultório para a gente poder, né, ter nossos atendimentos online presencial com mais tranquilidade, com mais gostoso, né? Um consultóriozinho bem bacana pra gente. Então, até janeiro ainda sou cabeleireira. Então, como eu prometo não gravar esse vídeo, eu vim gravar assim de qualquer forma, é só para dar essa explicação mesmo para vocês. Uma coisa que eu queria falar é quando a gente tem uma crise de ansiedade, na hora que ela começa, uma crise de pânico, né, que vai dar o pânico, que você vai correr para o pronto-socorro, a gente consegue parar esse pânico, desacelera esses pensamentos, né, que o que faz a gente ter essa ansiedade é o medo. É tudo que a gente já vivenciou lá atrás, a gente sempre fala, né, que tudo está no nosso inconsciente. E são as pancadinhas da vida, né, as pancadonas, as pancadinhas que vai juntando e a gente acaba que vai tendo no futuro, vai ter essa crise de pânico, essa crise de ansiedade, mas não é só isso pra gente futuro, não. Vou falar para vocês que tem muita criança e muito jovem tendo crise de ansiedade. Porém, as crianças, a pessoa não entende, acha que a criança está ali dando um choro desesperador, de birra, de pirraça, qualquer uma outra coisa, mas não é verdade. Essa criança está tendo uma crise de ansiedade. Às vezes, não é toda vez, né, gente? Então a gente tem que começar a observar e conhecer mais sobre esses problemas, sobre a crise, né, sobre como que ela começa. Então, um dia, as pessoas que não conseguem dissolver lá do passado tudo que vivenciou, vai ter uma crisezinha ali de pânico para o futuro, né? Vai juntando. Então, uma hora vem o gatilho, vem o gatilho que já é dos conflitos que vem acontecendo há muito tempo e vem acumulando. Então, a gente vou ensinar para vocês uma técnica de distanciar esses pensamentos, porque são esses pensamentos que vai fazer você ter uma crise de pânico assim, né, daquelas de levar para o pronto-socorro. Então, eu vou falar para vocês aqui uns 3 coisas assim importantes. O medo, ele é irracional, né? Você não sabe se está com medo ou se não está com medo, né? Às vezes, mas esse medo se torna desesperador na hora que você está tendo a crise ali do pânico. Ele é desesperador mesmo, a pessoa pensa que está morrendo. Pensa que vai morrer mesmo, então é por isso que a pessoa vai para o pronto-socorro. Quando é só a ansiedade. Então, o que eu falo para vocês? Às vezes a pessoa fala para vocês assim, que isso é frescura, que isso é psicológico de certa forma, né? Então, quem sente, o que está acontecendo não é a mente que está sentindo, é o seu corpo. Quando acontece a crise mesmo, o pânico, é o seu corpo que está sentindo, é o seu corpo que sente. Só que a mente que cria, mas o seu corpo sente. Mas a sua mente, você não tem controle sobre isso, sobre não deixar vir a crise do pânico, você não tem controle, ela não te avisa, vou acontecer, tá? Tô vindo agora, ela não te avisa, ela vem do nada. Só que toda a crise, ela tem um fundamento. Então, às vezes, se você vai começar a observar, de agora para frente, quando você tiver uma crise, é o seguinte, começa a pensar o que aconteceu com você pouco antes, ou um dia antes, ou até minutos antes de você ter a crise. Então, pode estar relacionado com o seu conflito, com o que você viveu lá atrás, com o que aconteceu quando você era criança, adolescente, qualquer época da sua vida. Então, eu vou falar o que eu gosto de repetir sempre, que essas crises e a sua ansiedade, os seus medos, a sua depressão,
ela não começa do nada, ela não veio agora, ela não surge agora. Ela surge, ela começa desde lá da sua infância, desde, aliás, da gestação da sua mãe, quando você está na barriga da mãe. Vou repetir, não é nada místico, isso aqui não é misticismo, não tem nada a ver com espiritismo, não tem nada a ver com hipnose, não tem nada a ver com bruxaria, com religião de forma alguma, é um estudo, ok? Então, o seu corpo vai sentir essa ansiedade, porque sua mente, quando vem o conflito, né, sua mente e o seu corpo fica tentando ressignificar, ele fica tentando fazer essa reparação que está aí no seu corpo, essa confusão, mente e corpo, e você começa a ter a ansiedade. Como que ela começa? Tem gente que começa a suar frio, tem gente que já começa perdendo né, a respiração, fica com dificuldade de respirar, já vem aquele medo mesmo de morrer, né? Eu lembro, depois que eu já fiz o meu reprocessamento, eu comecei a me lembrar de quando eu tive a minha primeira crise de pânico, só que eu não sabia que isso era uma crise de pânico, mas eu tive ela. Começou, né, 3 vezes, só que todas as 3 vezes eu estava praticamente no hospital. A primeira vez foi quando eu tive a minha primeira filha, que eu, lá na hora da cirurgia, que eu fiz cesárea, eu tive o pânico, né? Aí eles colocam, né, pra você lá, né, ó, pra você respirar, né, oxigênio, e você logo já melhora, né? Então, depois eu percebi, quando eu tive a minha segunda crise de pânico, foi quando aconteceu o fato que eu disse pra vocês, eu falo sempre, pra quem já viu alguns vídeos meus, que quando aconteceu o fato de eu ter realmente ficado em desespero e achando que ia morrer mesmo, onde eu fiquei sem ouvir, não gostava de não gravava áudio para não ouvir a minha voz, eu escovava os dentes com os olhos fechados para não ver o meu rosto, eu não gostava muito de ficar conversando, de sair, e eu estava num processo de mudança de cidade também, de trabalho, foi uma confusão, e me aconteceu esse episódio. Então quase que eu caí em depressão. Então, num dia eu senti a crise do pânico. Foi a mesma sensação que eu senti no dia que eu estava tendo a minha filha, que é uma sensação de que você vai desmaiar, né? E não vai voltar mais, você não vai mais conseguir respirar, você pensa que vai morrer. Então, foi naquela época que eu procurei a ajuda e encontrei logo de cara, sem tomar remédio, sem ir para pronto-socorro, sem ter crises muito graves, né? Assim, e eu consegui eu fui procurar e encontrei a TRG, que é a terapia de reprocessamento generativo, que é o curso que eu fiz, que é o método que eu estudo, que eu estudei, que eu continuo estudando há 4 anos atrás, e eu me apaixonei por essa cura, quer dizer, por esse processo que é ajudar as pessoas a se curarem também. Porque, na verdade, é a gente que se cura, tá? A gente precisa dessa ajuda, precisa da terapeuta, sim, mas é você que vai se curando, você vai entendendo, vai fazendo as técnicas, a gente faz o reprocessamento, que é bem bacana, e você vai ficar livre de tudo isso. Então, outra coisa que eu vou falar para vocês é isso. Então, é o seu corpo tentando, o seu corpo e sua mente na hora da crise, né, do pânico, tentando fazer aquela reparação, mas aí você entra em parafusos e não consegue reparar no pronto-socorro. Dá sorte quando o médico diz para você que não é nada, que é só o pânico, é uma crise de ansiedade, e não dá sorte quando o médico já te enche de remédio no primeiro dia, sem saber, sem te pedir algum exame. Então, eu digo assim, quando começar a primeira crise, você vai fazer a técnica, ou se você já tem crises, faz a técnica, não deixe se agravar, não deixe pronto-socorro, e depois vai fazer uns exames, vai ver se o coração está tudo bem mesmo, se está tudo bem com o seu corpo, tem algo anormal. Se tiver tudo normal, é porque foi do pânico mesmo, é ansiedade, aí a gente vai curar aqui, tá? Com Delma Reoli, tá? Eu sou terapeuta emocional, né? Sou terapeuta integrativa, e eu tô aqui para poder ajudar vocês com esse método que eu uso, que é a TRG, que é infalível para a cura. A ansiedade tem cura, sim, porque o que está acontecendo aí? O que está falando aí? Que a sua mente e o seu corpo tentando fazer uma reparação do conflito que você teve lá atrás e que veio o gatilho e que te fez ter a crise agora. Então, pensando bem aí, usando a lógica,
você vai entender que tem cura. É só encontrar a raiz do problema, onde está a raiz do problema. E é isso que a gente faz com a TRG, é encontrar a raiz do seu problema, onde está o seu problema, tá bom? Então vamos lá para a gente fazer a técnica. Primeiro, quando começa os pensamentos, né, a gente tem aí, o ser humano tem 70 mil pensamentos por dia, ou até mais. E 95 desses pensamentos são os pensamentos negativos, são pensamentos repetidos, né, que você repete todo dia. Todo dia você pensa a mesma coisa, várias vezes por dia ele se repete várias vezes. Aí então ele pode também deixar, né, ajudar que venha a crise do pânico, né, a ansiedade, porque você vai ficando desesperado, começa a ter aquele monte de pensamentos negativos, você acaba ficando doente mesmo, né, vai trazendo a doença para o seu corpo. Tá um pouquinho calor aqui, viu, gente? Mas eu não vou ligar o ventilador porque faz muito barulho. Mas como é uma coisa meio rápida, eu não me preparei muito aqui, então vamos suando mesmo, né? O importante é trazer para vocês o que eu me propus a trazer. Então, quando você vai fazer vamos lá tirar esses pensamentos primeiro para evitar. Você faz o pensamento, né? Vai distanciar esse pensamento, que já dei uma técnica, agora eu vou dar outra, né? Uma das técnicas para quem não viu, eu vou falar aqui agora. É assim, quando vem um pensamento, aquele pensamento negativo, aquele pensamento ruim, aí você fala assim, ó, você fala como se fosse uma terceira pessoa. Você fala, ó, exemplo, a Delma está tendo um pensamento negativo. A Delma está tendo um pensamento negativo. Delma é só um pensamento. Aí, talvez a crise, quando você tiver para ter uma crise, não vai ter, tá? Seu pensamento vai desaparecer. Na hora, esse pensamento desaparece. A outra técnica é você falar assim, aí vem aquele mundo de pensamentos negativos, né? Porque você não tem controle sobre eles, você tem controle somente de 5%, 95% você não tem controle. Então você vai fazer a outra técnica que é a seguinte: quando começa, você se pega, você tem que aprender a ir percebendo que você está pensando coisa negativa o dia todo. A gente tem a mania de pegar alguma coisa e ir fazendo, e quando vê, você nem viu que terminou aquilo, ou até de comer, até de escovar dente, de tomar banho, porque você estava pensando, tendo pensamentos negativos, você estava pensando mil coisas, você não sabe nem o que às vezes estava pensando. Você tem que começar a se pegar no meio daqueles pensamentos, tá? Aí você vai falar assim, ó, essa é a segunda técnica, que você vai fazer o seguinte: para e fala, qual é o meu próximo pensamento? Qual o próximo pensamento que eu vou ter? É parar na hora, acaba na hora. Porque aí você vai tentar fazer e ter outros pensamentos, ou fazer outra coisa, voltar para o seu presente sempre, estar aqui no seu presente e pensar, peraí, eu estou lavando louça, peraí, eu estou tomando banho, então este é o meu momento, eu estou fazendo isso. E concentrar naquilo para o seu pensamento não começar de novo. Porque a gente vive muito no passado, né? E vive muito no futuro. Depressão, ansiedade é excesso de futuro e excesso de passado, tá? Então, agora as técnicas para que você não vá para o pronto-socorro quando começar a ansiedade, só que eu vou avisando para vocês, tem que ficar preparando, tendo aí, fazendo sempre, treinando a respiração, né? Treinando os exercícios da respiração, que é todos os dias, para de manhã, meio-dia, à noite, a hora que você tiver tempo, e faça a respiração, que é puxando pelo nariz e soltando pela boca. Enche o abdômen e solta e murcha o abdômen, esvazia o abdômen. Faça várias vezes, bem devagarinho, que vocês vão sentir um alívio de muita coisa, tá? Muitas dores, muito estresse, ajuda muito, tá? Então, fazendo essa respiração, você já vai treinar, porque senão na hora que vier o pânico, você não tem tempo. Não vai dar tempo de você pensar, tá? E fazer o exercício. Você vai querer logo ir pro pronto-socorro. Você vai pensar, eu chego lá e tomo um remédio e passo. Ou vai correr para tomar um remedinho, né? É coisa que eu não faço, que é tomar remédio. Então, você vai fazer assim, ó. Começou a crise, você vai pegar nesse ponto aqui da sua mão, tá? Você vai colocar o dedo por dentro aqui e vai apertar aqui. Pode apertar com força, vai doer um pouquinho, tá? Mas tá tudo bem. Apertando esse ponto, você segura 10 segundinhos, tá? E vai.
Fecha os olhos. Solta os ombros. Relaxa o corpo. Conta 10 vezes, tá? E tá tudo bem. Aí depois você vai fazer aqui, tá? Movimentos circulares, tá? Bem aqui assim. 10 para frente, 10 para trás. Também. Tudo ao mesmo tempo, né? Quer dizer, uma atrás da outra. Depois você vai pegar esse pontinho aqui e vai fazer massagem circular, redondinho aqui nesse ponto, tá? Faz pra frente, faz pra trás, ao contrário, né? Pra frente, pra trás, sempre respirando de olhos fechados. Pronto, quando você vê, já passou tudo. Você fala, mas já passou? Então é isso, tá bom? E não se esqueçam que isso são só algumas técnicas, só alguma ajudinha. Mas o tratamento mesmo é feito através do reprocessamento. Eu faço atendimento online e presencial, ok? E eu tô aqui para ajudar vocês. Um beijo de luz no coração.